Olá, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, sempre trazendo informação de primeiríssima qualidade. E hoje nós vamos falar do futuro que chegou no presente já faz um bom tempo. E quem tem nos dado aulas sobre isso é a Toyota, que hoje, através de Roger Armelini, diretor de mobilidade e transformação de negócios da Toyota para a América Latina e Caribe, falará sobre o futuro que está batendo na sua porta. Roger, muito obrigado por nos receber. Obrigado a você, Roberto. Obrigado pelo convite. Grande prazer falar com vocês. Idem. Bom, primeiro, você dirige um departamento para a América Latina e o Caribe, que já é uma provocação no título, né? Quer dizer, diretor de mobilidade e transformação de negócios da Toyota. Que missão monstruosa que deve ser essa? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, a missão que a Toyota colocou há algum tempo para a gente, Roberto, é trazer felicidade para as pessoas. Olha que legal. Que legal, né? Que bacana. Essa é a missão global da Toyota. E um dos vetores para a gente conseguir atingir esse objetivo é através de mobilidade, é através de oferecer para todas as pessoas o mínimo de mobilidade, né? Desde aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de limitação, até, obviamente, as pessoas que utilizam o automóvel hoje e vão utilizar o automóvel de uma forma muito diferente daqui para frente, né? Então, é uma visão bastante ampla da Toyota, né, que não restringe a mobilidade só o que a gente está acostumado, como é o automóvel, mas leva a mobilidade a um nível muito superior, muito maior, muito mais amplo, né, que considera a mobilidade indoor, né, dentro de casa, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de mobilidade dentro das suas próprias casas, né? Como é que uma pessoa dessa, né, pode ser feliz? E a ideia da Toyota é trazer liberdade para as pessoas, trazer mobilidade para as pessoas onde quer que elas estejam, né? Então, é uma missão muito ambiciosa, né? Mas muito gratificante, com certeza. Sim, inclusive vocês estão estudando os aspectos das cidades do futuro, né? Vocês têm um protótipo sobre isso, né? Quer dizer, de certa forma, uma empresa que foi fundada para produzir automóvel, ela expande agora uma visão 360 graus e sem limites, de certa forma. Fala um pouquinho, já que você estava dizendo, da mobilidade dentro de casa, indoor, e essa visão de uma cidade de futuro. Conecta liga o Tico e o Teco aqui para a gente entender essa parada aqui. Vamos lá, como eu falei, a Toyota está levando o conceito de mobilidade para muito além do automóvel, né? E por isso, recentemente foi anunciado um investimento muito, muito importante na criação de uma cidade conceito lá no Japão, lá aos pés do Monte Fuji, um lugar belíssimo, né? A cidade se chama Higashi Fuji, onde a Toyota tem uma planta de produção de veículos, mas parte dessa planta vai ser transformada numa cidade conceito, onde a Toyota e outros parceiros, a gente pretende testar uma série de novidades e inovações em relação ao que pode ser uma cidade do futuro, né? E quando a gente fala em cidade do futuro, a gente está falando de uma cidade 100% conectada, né, que faz aí a ligação entre os meios de transporte, as residências e os habitantes, e também uma cidade baseada na sociedade movida a hidrogênio, que é um grande projeto da Toyota também, né, que é o meio de motorização, aí, o meio de energia, né, a alternativa mais sustentável possível, né? Imagina os carros utilizando hidrogênio para se locomover, ou as outras formas de locomoção, não são só carros, né? Os patinetes, scooters, veículos para mobilidade interna, indoor, mobilidade de curta distância, toda essa base, essa matriz de mobilidade movida a hidrogênio e emitindo vapor de água, né? Como resíduo. Então, assim, de novo, é um projeto lindíssimo, ambicioso, e um projeto que já se inicia agora, no início de 2021. Então, a construção dessa cidade, que se chama Woven City, né, ela tem um conceito muito interessante por trás do nome, né, tem a ver com o conceito de costura, né, de cidade entrelaçada, porque ela efetivamente ela combina o design com esses conceitos de integração
Então, ela tem como objetivo principal integrar a sociedade com o meio ambiente, né? E a sociedade movida a hidrogênio é uma parte importante disso, e a sociedade conectada é outra parte importante disso. Então, é um projeto belíssimo que começa agora já em 2021 com a construção e assim com a possibilidade de expandir isso depois, né? De testar esses novos modelos de interatividade entre pessoas, né? E meio ambiente, infraestrutura, para outras cidades do mundo. Essa é a ambição da Toyota, né? Nesses tempos de tantas transformações no mundo, isso é tão importante, né, Roger? Porque, assim, na verdade, você já não está mais falando com o cliente da Toyota, mas com o prospect, né? É com o cidadão no entorno. Ele sendo ou não sendo um cliente que comprou um produto Toyota, você está transformando a vida das pessoas. Isso é espetacular, né? Isso é espetacular. Eu acho que toda empresa, né, do porte da Toyota, ou mesmo de qualquer tipo de porte, tem que ter um propósito muito importante, né? E o propósito da Toyota, de novo, não é simplesmente pensar mais no nosso cliente. Óbvio, a Toyota é reconhecida, né, historicamente, mundialmente, por ter uma atenção muito especial em relação ao cliente, mas aqui a gente não está falando de cliente, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de pessoas, né? Como é que a gente melhora a qualidade de vida das pessoas? Essa é a grande missão da Toyota, né? E é por isso que projetos como esse do Woven City estão sendo desenvolvidos e estão recebendo investimentos incríveis por parte da Toyota, né? A gente não investe hoje mais em desenvolvimento de carro, a gente investe em desenvolvimento de pessoas, de cidades, de novos tipos de materiais, de novos tipos de comunicação. Então, esse é o grande objetivo da Toyota daqui para frente. E você, amigo que acompanha a sustentabilidade, pode dar uma palhinha assistindo o vídeo agora da Toyota sobre as cidades do futuro. Bom, Roger, nesse novo ambiente, então, de negócios, já que você justamente dirige um departamento, uma área de transformação de negócios, a relação também de competitividade muda, né? Porque agora você tem que atrair novos parceiros comerciais e desenvolver, então, parcerias com outras empresas, né? Isso também é um outro desafio, né? Sem dúvida, Alberto. Isso também é uma grande mudança estrutural pela qual a Toyota tem passado. A Toyota cada vez mais está investindo em parcerias estratégicas globais com outras empresas. Nesse tipo de sociedade 5.0, né, que a gente chama, para a qual a gente está partindo, tem um conceito muito interessante por trás, que é um conceito de competition, né? É um termo em inglês que define a cooperação e a competição ao mesmo tempo. Isso quer dizer que, nesse tipo de sociedade, muitas vezes, algumas empresas vão cooperar e, ao mesmo tempo, vão competir em alguns outros segmentos. Isso é muito interessante, né? A necessidade de cooperação entre as empresas, de parcerias, ela é muito importante,
porque a infraestrutura e toda a dinâmica, né, a matriz que é necessária para você criar um ecossistema de mobilidade, ele é muito complexo e muito amplo. Né? Então, a gente está falando desde, de novo, sensores de movimento, sensores de aproximação, leitores, baterias elétricas, baterias recarregáveis, né? Toda a infraestrutura de abastecimento. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido em parceria e tudo isso tem que se falar. Né? Cada vez mais, com o advento, né, do IoT, internet das coisas, etc., todos os dispositivos, todos os equipamentos têm que se conversar. E para que isso aconteça, esse tipo de cooperação e desenvolvimento em parceria com outras empresas é bastante interessante. Se você me permite citar um exemplo muito prático aqui nosso, né, da nossa realidade. Às vezes a gente fala essas coisas, parece que é uma coisa do futuro, tal. Recentemente, né, no último dia 2 de julho de 2020, a Toyota, junto com a Mitsui, que é uma parceira estratégica global da Toyota, a gente trouxe aqui para o Brasil a Kinto. Né? A Kinto é a nova empresa de serviços de mobilidade da Toyota, resultado de uma dessas parcerias globais, nesse caso estabelecida para a América Latina, mais especificamente aqui para o Brasil também, né, que visa trazer serviços de mobilidade aqui já para o brasileiro. Então, aluguel de veículo Toyota e Lexus através de aplicativo, serviço de gestão de frota corporativa, porque mobilidade corporativa também é mobilidade. Então, de novo, né, nossa visão é trazer mobilidade para todos, incluindo clientes corporativos. Então, esses tipos de serviço também já estão disponíveis aqui no Brasil através dessas parcerias estratégicas que a Toyota está estabelecendo, está fortalecendo ao redor do mundo. Ou seja, vocês subiram a régua, né, de tal forma que até o conceito de competição começa a ser revisto, e talvez áreas de governança tem que estudar agora novos conceitos, porque quem era o competidor agora é o cooperador, e quer dizer, vai ser uma salada que vai certamente sairá um grande produto, né? E a Toyota também segue para Tóquio 2021 nas Olimpíadas, né? Quer dizer, fala bastante um pouquinho, porque o nosso tempo também é curto, infelizmente, mas fala dessa dinâmica da mobilidade elétrica dentro de Tóquio e deixando claro que temos Paralimpíada também lá dentro, envolvendo essa nova, né, esse novo modelo, digamos. É isso aí, Roberto. A Toyota ela é parceira global, né, do Comitê Olímpico Internacional e grande apoiadora das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2021. Né? E quem tiver a oportunidade de acompanhar, seja em loco, ou seja à distância, né, agora aqui com a questão da pandemia, quem tiver a oportunidade de acompanhar os jogos vai ver uma revolução na matriz de mobilidade já em funcionamento. Isso é muito legal. Vão ser diversos tipos de dispositivos, de meios de locomoção que a Toyota, junto com as Olimpíadas, né, e Paralimpíadas de Tóquio, junto com a cidade de Tóquio, estão colocando em funcionamento para servir não só os espectadores, mas também os comitês, as equipes olímpicas. Então, toda a parte de movimentação dentro e fora da Vila Olímpica vai estar servida com diversas novas soluções de mobilidade. Dispositivos de mobilidade indoor, como eu falei, por exemplo, então as pessoas que estiverem assistindo aos jogos, né, presencialmente nos estádios, vão poder contar com robôs da Toyota que vão levar os espectadores até os assentos, vão tirar a dúvida, vão trazer, por exemplo, refrigerante, pipoca, comida, etc., que for solicitado via aplicativo, vai ser trazido para os espectadores através desses robôs dentro dos locais onde os esportes vão estar sendo praticados, né, onde os eventos vão estar acontecendo. Alguns desses robôs vão auxiliar, inclusive, os atletas, né, durante os eventos. Na parte exterior, né, da Vila Olímpica, Cidade Olímpica, tudo isso, toda a parte de movimentação dos atletas e comissões vai ser feita com veículos autônomos, né, o que a gente chama de e-pallet. O e-pallet vai ser usado para fazer o transporte das pessoas dentro da Vila Olímpica até os locais de jogos e competições. 100% autônomo, elétrico,
alguns modelos a hidrogênio, alguns ônibus, por exemplo, transporte de pessoas com ônibus movido a hidrogênio, esse ônibus é chamado Sora. Então, assim, muita coisa nova, solução de mobilidade para pessoas com deficiência, para pessoas com limitação, para melhorar, né, a inclusão também dessas pessoas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, assim, vai ser realmente uma revolução. Veículos autônomos que vão fazer o circuito, né, fora da Vila Olímpica ou dentro da cidade olímpica também. Os veículos que sentem ou que percebem como o cliente ou como o usuário está se sentindo, e aí podem colocar uma música diferente, podem sugerir um caminho diferente. Vai ser uma coisa espetacular. Infelizmente, né, devido à pandemia, as Olimpíadas foram adiadas aí em um ano, senão tudo isso já teria sido mostrado em agosto de 2020. Bom, mas como nada é por acaso, eu fico imaginando que esse aninho estendido, vocês estão desenvolvendo mais loucuras ainda para mostrar para todo o público. Me diz uma coisa, Roger, eu estou aqui pensando que você acaba criando num evento como as Olimpíadas, dessa magnitude mundial, uma competição, né, fora do campo da competição esportiva, que é fazer algo da organização que seja marcado para sempre, né? E tá me parecendo que isso poderá ser um divisor de águas, né, nas Olimpíadas. Você enxerga que esse momento tão oportuno desenvolverá o sentido de que países tecnologicamente menos adequados se mobilizem para trazer esse conhecimento? O próprio Brasil, que ainda patina em questões tecnológicas, você acha que isso muda os aspectos da visão empresarial em outros mercados? Olha, eu acho que no mínimo, traz uma abertura, né, amplia muito o espectro de possibilidades, Roberto. Porque uma vez que as pessoas vejam isso em funcionamento, né? Uma coisa é a gente mostrar projeto, etc. Outra coisa é você ver funcionando, é você ver que a tecnologia ela está aí, né? Ela já está disponível. Isso talvez desperte um certo senso de urgência em alguns países que estão um pouco mais, né, atrasados em questões de tecnologia, infraestrutura, etc. Mas, assim, é uma questão interessante para a gente debater, e, obviamente, o intuito da Toyota é ajudar, né, todos os outros países, incluindo o Brasil, sem dúvida, a acelerar esse processo de desenvolvimento, né? Então, de novo, eu acho que a gente nem se preocupa tanto com a questão da tecnologia como impedimento à adoção, né, desses novos possibilidades de mobilidade, dessas novas soluções. A tecnologia já existe, já está aí, já está testada, né? Sem dúvida que sempre pode melhorar, mas ela está disponível. O que a gente precisa é, talvez, começar uma discussão sobre o caráter, né, de sociedade. Será que a nossa sociedade está pronta para esse tipo de solução, para carros autônomos, para soluções que não dependam de motorista, né, que tenham menos interação humana? Então, assim, ou como pelo menos a gente consegue, usando a tecnologia, melhorar as capacidades humanas, né? É nisso que a Toyota investe muito, não em substituir o homem, mas como a gente consegue melhorar, né, a nossa atuação. Como é que eu consigo fazer com que a minha atuação como motorista, por exemplo, ela seja melhor, né, aplicando tecnologia? Então, a gente acredita nisso, não na substituição, mas sim no aprimoramento das capacidades humanas através da tecnologia. E, de novo, para mim, acho que o grande ponto de discussão aqui é como é que a gente aceita isso, como é que a gente desenvolve isso como sociedade, né? A tecnologia está aí. Como é que a gente incorpora isso em termos de regulamentação, né? Em termos de plano estratégico de implementação para um país como é o Brasil, um país gigantesco, continental, com diferentes características regionais, geográficas, etc. Como é que a gente faz um plano, né, em conjunto entre governo, entre empresas, não só a Toyota, obviamente, mas entre todas as empresas, para trazer esse tipo de infraestrutura e tecnologia o mais rápido possível para o Brasil, né? A gente vê isso sendo implementado em países como o Japão, por que não trazer para o Brasil? Acho que essa é a grande missão aqui das empresas do Brasil, da Toyota do Brasil, junto com os governos locais, federal, estadual. É dessa forma que a gente tenta trabalhar.
É legal ouvir você falar isso, porque em 2018 eu entrevistei o Thiago Sugahara, que eu mando aqui um abraço, diretor de governança da Toyota, né? E falando sobre o Prius, né, na oportunidade. E aí eu tinha feito naquele momento uma pergunta se daria para produzir o Prius no Brasil. Em 2018 ele falou, não dá. Não dá porque na tecnologia ainda no Brasil, porque ele até, eu me lembro que ele falou uma coisa impressionante, o vendedor tem que ter de automóvel, tem que ter um outro conceito, um entendimento de tecnologia, tal, não sei o quê. Em 2019 ele falou, vamos voltar a fazer o programa porque nós estamos trazendo investimento para Sorocaba, né? E aí saímos do programa e ele disse o seguinte, olha, mas o ano que vem vamos falar sobre Tóquio, né? Então, olhando isso que você está falando, de fato, a gente percebe que há uma provocação nas camadas, né, das empresas e das organizações e dos países como o Brasil, e a Toyota acabou mudando a própria história, produzindo aqui no Brasil, né? A América Latina, nesse aspecto, você enxerga outros mercados com essa mesma dinâmica, eu vou chamar de provocação tecnológica? Eu acho que sim, eu acho que isso acontece meio que em paralelo em vários locais e a América Latina não está fora desse contexto, né? Você vê o mercado como a Argentina, por exemplo, o mercado do Chile extremamente aberto, né, a importações, a produtos de outros países, outros mercados também como o Peru. Então, a gente vê sim uma movimentação em todo o continente, né, nesse sentido. E o primeiro grande passo que está sendo dado é a eletrificação, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, Roberto, a gente em 2020 já vendeu aqui no Brasil e na América Latina mais carros eletrificados do que em toda a história passada, né, na soma de todos os anos passados. E aí, assim, vou puxar um pouco da sardinha também, a Toyota é grande responsável por isso, né? A introdução dos veículos híbridos aqui no Brasil e em boa parte da América Latina tem acelerado em muito a eletrificação, né? Então, o Corolla híbrido Flex, né, o único híbrido Flex do mundo, né, desenvolvido exclusivamente para atender o Brasil, por exemplo, é um exemplo disso, né? Quando o Thiago falou sobre o Prius, etc., obviamente eu não podia abrir ainda sobre o Corolla, mas o Prius foi um grande balão de ensaio, né? Foi um grande investimento da Toyota para preparar o mercado e preparar a rede de concessionárias, preparar os nossos vendedores, preparar os nossos técnicos para a chegada dos veículos híbridos, né? Que são efetivamente a grande solução para um país que tem uma matriz energética como a nossa, né? Que tem um programa aí de etanol extremamente desenvolvido, né? E extremamente sustentável. Então, quando a gente une veículo híbrido movido a etanol, é a melhor solução possível, né, no nosso ponto de vista, para um país como o Brasil. E é nisso que a gente aposta, né, na expansão desse tipo de solução local. Então, isso também é interessante, né? Não necessariamente o mesmo tipo de solução vai poder ser adotado em todos os países do mundo. A gente tem que respeitar o nosso nível de maturidade do mercado, da infraestrutura, e também aproveitar aquilo que a gente tem de melhor, como é, por exemplo, a questão do etanol, né? É um combustível biodegradável, etc. Então, assim, esse tipo de coisa é muito importante para a gente. Aproveitar ao máximo o que o Brasil e o que a América Latina tem para trazer de importante também, para contribuir no desenvolvimento de novas soluções. Já que nós estamos chegando no final da nossa entrevista, infelizmente, mas você vai prometer que o ano que vem vai contar o que aconteceu lá, tá? Em Tóquio. Como é que você está enxergando o desenvolvimento no mercado da carga de automóvel e como é que está essa dinâmica aqui no Brasil? Você diz carga de veículos elétricos? Isso. Ainda tem um longo caminho a ser desenvolvido, né? Um longo caminho a ser percorrido. E, de novo, né, eu acho que a gente tem que entender o momento e a infraestrutura de cada país e trazer soluções que se adaptem rapidamente, que sejam as melhores para esse momento. Então, quando a gente fala de um país como o Brasil, que está iniciando o processo de estabelecer uma infraestrutura de recarga, etc., entendendo esse contexto, foi que a Toyota tomou a decisão de trazer os veículos híbridos para o Brasil. Veículos que não precisam parar para recarregar. Ele já faz a recarga automaticamente. Né? Então, se você não tem a infraestrutura, qual é a solução ideal para isso? Até que essa infraestrutura esteja
estabelecida, né? E aí a gente vai evoluindo, né? A Toyota tem soluções para qualquer tipo de eletrificação em vários países do mundo. A ideal para o Brasil, no nosso ponto de vista hoje, é a híbrida, de novo, porque ela aproveita toda a parte de sustentabilidade da eletrificação, mas ela também considera as proporções continentais do nosso país, as longas distâncias que são percorridas, né? A gente não pensa só, aqui na cidade de São Paulo, centro de São Paulo, ok, mas e no interior, né? E nas outras cidades? E a locomoção de longa distância, como é que fica? Qual a melhor solução? Então, eu acho que a gente tem que passar por esse período de transição, né? E a gente tem que efetivamente desenvolver todas essas coisas em paralelo, né? Não dá para pensar em uma única solução. A gente tem que pensar em soluções que atendam ao que for o desenvolvimento do veículo 100% elétrico, a sua infraestrutura necessária, ao veículo híbrido, né, ao veículo ainda a combustão para algumas necessidades, quem sabe mais no futuro o veículo a hidrogênio, como eu falei, como no Japão, que já está bem desenvolvido. Então, assim, um país do tamanho do Brasil, com as características que tem o Brasil, eu tenho quase certeza que uma solução única não vai responder. A gente vai precisar trazer uma gama muito completa de soluções de mobilidade, eletrificação e transporte para atender a todas as nossas necessidades. Então, vai ser, acho que, um desafio muito grande, um desafio bom, né? Mas a gente está preparado para isso e esperamos trazer grandes novidades em breve aí. Quem sabe no próximo programa, aí, o ano que vem, a gente traz mais novidades, como a gente está trazendo aí a cada ano para vocês. E para o amigo que não assistiu à entrevista anterior, onde nós mostramos o Prius que na frenagem já gera energia para carregar a bateria, pode assistir o nosso programa anterior, onde a Toyota fala sobre todos esses avanços que estão sendo trazidos para o Brasil. Roger, olha, muito obrigado, eu fiquei muito contente de te entrevistar, cara, tá? A coisa mais gostosa que tem é fazer uma entrevista onde a gente se diverte, né? Eu quase, de repente, preciso parar e pensar e preciso fazer outra pergunta. Eu estou só te ouvindo, né? Alguém tem que fazer pergunta. Bom, então eu te espero o ano que vem para nós atualizarmos este cenário e falarmos dos resultados que certamente serão grandiosos. Mais uma vez, muito obrigado e mando um abração para o Thiago. Pode deixar. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Foi realmente muito, muito bom esse bate-papo. Passou voando aqui. Nem parece que a gente estava tanto tempo falando. Muito obrigado de novo pelo convite. Um grande abraço. Espero revê-lo em breve aí. O amigo que acompanha o programa Sustentabilidade pode também assistir o vídeo sobre a Toyota em Tóquio e podendo entender tudo isso que o nosso amigo Roger Armelini contou aqui para você com exclusividade. Um abraço e até a semana que vem. Reaching for the stars.
visualize a hydrogen society that will shape the future 100 and 200 years from now. Toyota is working towards the goal of an Olympic and Paralympic Games with the lowest amount of CO2 emissions ever. For 2020 and beyond, freedom and the joy of mobility for all.